E vamos em frente aqui então falando um pouquinho mais sobre os tipos de investimentos. Bem, falar dos tipos de investimentos, como a gente falou, né? Falei como investir, você entra ali, tem a sua senha, seu acesso do home broker ou da sua corretora. E aí, alguns tipos que a gente... Ação. Vou falar do primeiro, que talvez é o que a turma mais pergunta, mais envia assim, curiosidade. Poxa, gostaria de investir em ação, e não sei como, não sei o que é, enfim. Esse é o propósito da gente aqui estar conversando um pouquinho mais e aprendendo, trocando informações. Ação, basicamente, de uma forma bem geral, a empresa, normalmente, no capital social dela, ela divide aquele valor. Aí tem uma questão de IPO, de publicidade, de toda a regra do CVM, que é quem controla o mercado acionário no Brasil, né, operado aí pela B3. O básico é que a empresa ela se divide em várias frações. Cada fração dessa, ela bota no mercado, coloca no mercado, disponibiliza no mercado por meio da B3, no caso no Brasil é a B3, a Bolsa de Valores, e que cada fração daquela empresa, ela pode estar vendendo por um determinado valor. Lógico, muito em função do mercado, em função da credibilidade do mercado, enfim. E aí, cada parte daquela empresa a gente chama de ação. Então, a empresa, quando divide lá no capital social dela, o X ações, sei lá, 1000 ações. Então, de acordo com a procura que existe, de acordo com a credibilidade da empresa, de acordo com uma série de fatores, aquele pedacinho desses mil pedacinhos, por exemplo, é uma ação. E aí, como está no mercado de capital aberto, no caso na Bolsa de Valores, as pessoas conseguem ali fazer a compra ou a venda. E a Bolsa de Valor faz essa intermediação do que tem de pessoas querendo comprar e daquilo que tem das pessoas querendo vender. Em função dessa procura, basicamente, lógico, tem uma série de outros fatores, mas em função dessa procura, o valor ali de mercado ele acaba tendo uma variação. E aí a gente já entra um pouco, beleza, de forma bem resumida, esse é o que é ação, né? É um pedacinho de cada empresa. A partir do momento que você tem acesso como a gente falou aqui, né, pela corretora ou pelo um banco tradicional, e que você consegue ali no seu home broker fazer uma emissão de compra e comprar um pedacinho dessa empresa, você está comprando ali um pedacinho, está comprando a sua ação ou suas ações e está se tornando um acionista da empresa, ok? Aí tem uma série de particularidades que a gente não vai aprofundar tanto aqui hoje, questão de ações ordinárias, preferenciais, enfim. A grande sacada aqui é a gente falar um pouquinho de forma abrangente, para dar tempo da gente falar sobre outros tipos de investimentos que muitas pessoas nem sequer conhecem. E aí, provavelmente na próxima live da semana que vem, a última dessas 4 lives, vou falar do método que eu uso para poder equilibrar essa diversificação que a gente falou um pouquinho aqui agora, tá bom? Então, ação é você comprar um pedacinho dessa empresa, por meio de emitindo lá a ordem de compra ou de venda. E aí tem uma taxa de corretagem também. Algumas empresas, algumas corretoras, especialmente as corretoras, elas têm dado alguns descontos ou cobrado taxas menores do que talvez aí alguns bancos tradicionais, forma de estar atraindo também, né, os investidores. Beleza? Só um ponto, pessoal, que até aqui, para vocês que estão presentes, o Brasil hoje, o maior mercado hoje de investimento como um todo, né, pegando CPF mesmo, de pessoas físicas que realizam investimentos, o maior mercado hoje é nos Estados Unidos, em torno de 45% a 50% da população. Estados Unidos e Japão, as pessoas investem. Então é muito comum em alguns desses países, algumas localidades, as pessoas serem educadas desde a juventude, desde a adolescência, né? Seja em escola, seja questão familiar, enfim, já é uma realidade bem avançada em alguns países, né? Como a Alemanha também, um pouco menos, em torno de 35%, 40%. Mas no Brasil, comentei isso numa outra live, hoje a população estimada, se vocês entrarem no site do IBGE e colocar lá, até semana passada, eu lembro bem que era em torno de 215 milhões de pessoas. E pelo que a B3 divulga todo mês, é uma informação oficial pelo CPF, nós estamos falando que em torno de 5 milhões de pessoas no Brasil que realizam esse tipo de investimento. Então, assim, praticamente todas as pessoas que você olhar na rua, seus parentes, seus colegas de trabalho, poucas
poucas pessoas, né, realizam investimento. Então, se você está aqui pensando em começar ou já faz, né, você está numa minoria da população brasileira. Você é um privilegiado ou privilegiada de estar tendo essa iniciativa, esse conhecimento na prática. Então, de 215 milhões de brasileiros, CPFs da população, né, apenas 5 milhões realizam investimento. Ok? Então, e a maioria é falta de conhecimento, falta de informação, medo, receio mesmo. E aqui, então, a ideia daqui é justamente isso, pessoal. Falta de informação. Eu fico impressionado o tanto de gente. Essa semana mesmo encontrei amigos que, Thomas, vou te procurar porque, assim, quero ter uma noção básica, vou receber em torno de 200 mil de uma parcela lá do trabalho e tal, e quero saber como que eu vou fazer. Então, a proposta aqui hoje, né, nessa live de hoje e na próxima, realmente nós não vamos falar mais de dívidas nessas duas lives. Lembrando que a gente falou 2 lives basicamente sobre isso. A proposta de hoje e da próxima é a gente aprofundar um pouquinho mais aqui sobre investimento. Poxa, tô com dinheiro ainda que pouco, 5 mil, 10 mil, mas quero pensar diferente, quero potencializar uns ganhos, enfim, beleza? Então nós falamos do primeiro tipo de investimento, talvez o mais desejado aí, ação. E pessoal, outro mito, preciso ter dinheiro, algumas pessoas perguntaram isso aí na live passada, certo? Sou empregado, sou assalariado, às vezes salário não tão... eu usei muito a média de salário, R$ 2.563 a média salarial divulgada pelo IBGE no último trimestre. Ganho R$ 2.600 por mês, consigo investir na bolsa? Sim, pessoal. Basicamente fazendo isso que a gente falou, pegando lá a sua senha na corretora, online aí mesmo, a maioria já faz online, então acabando a live aqui você consegue de fato entrar lá e pegar a sua senha, ou até mesmo no seu banco. Normalmente o seu banco tem aplicativo diferente, além do aplicativo que você usa de sua conta corrente, poupança, tem outro aplicativo de investimento. Seu próprio banco tradicional, que também é o home broker. Caso você não consiga acesso online, que nem todos os bancos tradicionais ainda não estavam, até um pouco tempo atrás, ainda não estavam te dando essa senha, porque não é o portfólio dele, não é interesse dele. Já vou antecipar uma informação assim, que investidores, poucas pessoas, pessoas do ramo de investimento sabem, é possível alugar ação. Poucas pessoas, os bancos tradicionais, um grande banco do Brasil, um grande banco no Brasil, e praticamente todos eles tradicionais nem sequer disponibilizam esse serviço para a grande clientela, porque não é interessante para eles. Alugar ação, por exemplo, quase nenhum banco tradicional tem essa função disponível. Mesmo que você ligue pedindo, eles não tem banco, né, só aceita alugar ação para pessoas com acima de 1,5 milhão. Olha que, porque aquele banco está focado em ganhar dinheiro com você fazendo TED, com você fazendo DOC lá, normalmente TED, né, fazendo transações comuns que eles ganham, como comprando o título de capitalização, que é onde eles ganham comissão. Enfim, pessoal, mais uma vez aqui a ideia é fomentar o seu conhecimento, a sua iniciativa, beleza?